Quarta legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Abner Segura. Bruno Tan. Presente. André do Bar. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 100ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam em comissão, os contrários querem se levantar. Aprovada a ata da 100ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com o recebimento do Executivo. Recebimento do projeto de lei no 53/2019 estima a receita e fixa a despesa do município de Mairinque para o exercício financeiro de 2020. Autor prefeito. Recebimento do projeto de lei no 54/2019 dispõe sobre contratações por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Revoga a Lei Municipal 2402, de 5 de fevereiro de 2002 e dá outras providências. Autor prefeito. Peço ao secretário que faça a leitura das respostas e requerimento. Recebimento do ofício número 743/2019, em resposta ao requerimento número 370/2019, do vereador Túlio Camargo. Informações sobre pontos de táxi após a implantação da Zona Azul. Recebimento do ofício número 724/2019, em resposta ao requerimento número 372/2019, do vereador Túlio Camargo. Informações sobre obras de construção do Centro Profissionalizante do Senai e a área doada pela Prefeitura. Recebimento do ofício número 739/2019, em resposta ao requerimento número 373/2019, do vereador Rodrigues. Informações sobre abrigo de ônibus da rua José Pereira Capitão. Recebimento do ofício número 725/2019, em resposta ao requerimento número 374/2019, do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre dupla tributação de imóveis no bairro Marmereiro. Então, de ordem, senhor presidente. Então, de ordem. Peço a leitura da resposta, por gentileza. Peço ao secretário que faça a leitura da resposta. 1. A Prefeitura tem conhecimento deste fato? A Prefeitura tem conhecimento do fato. 2. A Prefeitura está analisando o caso para solucionar o problema? Em trâmite, ação judicial sob número 0001-28502-2012, 826-0586. 3. A quem o proprietário deve recolher o imposto? A Mairinque ou ao município de São Roque? O contribuinte pode questionar o recolhimento via judicial representado por advogado, conforme a orientação dada pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Certo é que o município de Mairinque não pode deixar de efetuar o lançamento, tendo em vista que a ação não transitou em julgado, sob pena de responsabilidade fiscal. Obrigado, senhor presidente. Ofício número 726/2019, em resposta ao requerimento número 375/2019, do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre desapropriação de área para a construção de UBS no Vale da Esperança. Ofício número 727/2019, em resposta ao requerimento número 376/2019, do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre contrato de locação. Questão Ofício de ordem, número senhor presidente. 728. Peço a leitura da resposta, se for possível. Peço ao secretário que faça a leitura da resposta. Requer que a Prefeitura forneça cópia da rescisão contratual do imóvel assinado pelo locador. Segue anexo as cópias dos documentos solicitados nos itens 1 e 2.
3. Requer que a Prefeitura dê uma explicação do motivo pelo qual continua pagando o aluguel do imóvel até julho de 2019, sendo que o Polo Cultural da Vila Barreto encontra-se fechado desde outubro de 2018. Eu tenho resposta 1 só. Obrigado, senhor presidente. Ofício número 728/2019, em resposta ao requerimento número 377/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre frente de trabalho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Peço a leitura da resposta, por Peço ao gentileza. secretário que faça a leitura da resposta. 1. Foram preenchidas 50 vagas para a frente de trabalho? Aqui não tem resposta por item, tá? Vou fazer a leitura na íntegra aqui. Em atenção ao solicitado no requerimento e epígrafe, informamos na ordem solicitada conforme manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável desta Prefeitura. Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a divulgação de que trata o presente requerimento não se refere à Lei Municipal número 3.709, de 21 de agosto de 2019, mas sim da Lei Estadual número 321/1999, que cria o Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego no Estado de São Paulo, regulamentado pelo Decreto número 44.034 de 1999. Assim sendo, todos os quesitos do requerimento restaram prejudicados. Ofício número 740/2019, em resposta ao requerimento número 378/2019 do vereador Rafael da Hípica. Informações sobre a operação tapa-buraco na Avenida Milton Cardoso Leite. Ofício número 729/2019, em resposta ao requerimento número 379/2019, vários vereadores, informações diversas sobre a administração. Ofício número 733/2019, em resposta ao requerimento número 380/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre empresas prestadoras de serviços na área da saúde. Ofício número 734/2019, em resposta ao requerimento número 381/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre pagamento do 13º salário dos servidores. Ofício número 735/2019, em resposta ao requerimento número 382/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre repasse da ABAE de Mairinque. Ofício número 736/2019, em resposta ao requerimento número 383/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre parcelamento de débitos e anistia. Ofício número 741/2019, em resposta ao requerimento número 384/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre placas de denominação de vias públicas. Ofício número 730/2019, em resposta ao requerimento número 385/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre campeonato de futebol. Ofício número 737/2019, em resposta ao requerimento número 386/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre prolabore policiais militares. Ofício número 742/2019, em resposta ao requerimento número 387/2019 do vereador professor Giovanni, informações sobre construção em alvenaria na Praça Dom José Gaspar da Fonseca. Pela ordem, senhor presidente. Ordem. Eu gostaria que fossem lidas as respostas desse requerimento. Peço ao secretário que faça a leitura das respostas. Pergunta 1. O que está sendo construído num dos canteiros da Praça Central? Base de alvenaria para instalação de trailer, conforme processo administrativo número 1603 de 2017. 2. A construção está sendo feita pelo poder público ou privado? Privado. 3. Se privado, qual a fundamentação justificativa da construção? Por meio do processo administrativo 1603 de 2017, Decreto Municipal número 6.556, de 12 de 7 de 2019, foi concedida a permissão de uso em caráter precário e oneroso de área de 10 metros quadrados na Praça Dom José Gaspar da Fonseca, Praça da Matriz, para
a comercialização de lanches, porções e bebidas, inclusive alcoólicas, ao senhor Glaucio Eduardo Lopes da Silva, inscrito no CPF número 150.557.008.58. 4. Se privado, quem está financiando a presente obra? Todas as custas são de exclusiva responsabilidade do permissionário, que, em contrapartida, construirá novos banheiros públicos na referida praça. Ok, presidente, obrigado. Ofício número 731/2019, em resposta ao requerimento número 389/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre contrato de professores de modalidades esportivas diversas. Ofício número 732/2019, em resposta ao requerimento número 390/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre corte e religação de água pela concessionária Saneaqua. Ofício número 746/2019, assunto: solicita a retirada do projeto. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com o recebimento do ofício. Ofício número 746/2019, assunto: solicita a retirada do projeto de lei número 48/2019. Vimos pelo presente solicitar a retirada do projeto de lei número 48/2019, que institui diferentes jornadas de trabalho para os diversos serviços e revoga a lei número 3.654/2018. Atenciosamente, Ovidio Alexandre Azini, prefeito municipal de Mairinque. A pedido do autor, o projeto de lei 48/2019 está arquivado. Peço ao secretário que dê continuidade com a leitura ou com o recebimento do Legislativo. Recebimento projeto de lei número 23/2019-L, autor vereador Abner Segura. Inclui no calendário de eventos do município o prêmio Melhores do Ano e dá outras providências. Recebimento projeto de lei número 24/2019-L, autor vereador Paulo Marrom. Institui o Dia do Vereador no município de Mairinque. Recebimento do projeto de lei número 25/2019-L, autor vereador Túlio Camargo. Assunto: dispõe sobre atendimento escolar domiciliar a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique permanência prolongada em ambiente domiciliar e dá outras providências. Recebimento do projeto de resolução número 13/2019, autor pastor Kennedy Marques. Assunto: altera a resolução 263 de 94, regimento interno, dispondo sobre as emendas. Solicito ao senhor secretário que dê continuidade com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 410/2019. A rua Otávio Pereira dos Santos é uma via não pavimentada e que, por isso, frequentemente exige ações do poder público no sentido de manter seu estado de conservação. Quando chove, a via fica praticamente intransitável, o que impede os moradores de saírem ou entrarem com seus veículos em suas casas, já que a via é bastante íngreme. A solução definitiva da situação se dá através da pavimentação do logradouro, o que só é possível se a via for regularizada perante a municipalidade. Isto considerado, requer na forma regimental, seja oficiado o prefeito municipal para que nos esclareça. 1. A rua Otávio Pereira dos Santos é regularizada, reconhecida pela Prefeitura Municipal? 2. A Prefeitura intenciona pavimentá-la? Se sim, quando? 3. Se negativo, 2. Por quê? 4. Algum projeto em andamento para obtenção de recursos dos governos federal e estadual para custear essa obra de pavimentação? Se sim, em que estágio se encontra? Vereador Paulo Marrom. Em discussão, requerimento 410/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 410/2019.
Requerimento número 411/2019. A população residente no bairro Marmeleiro sempre teve uma íntima ligação com o esporte. Prova disso é o campo de futebol que cedia ao Estrela Futebol Clube e a quadra esportiva ao lado do campo, sempre tão prestigiada pelos amantes do esporte amador. Neste contexto, é com grande ansiedade que a população aguarda a conclusão das melhorias realizadas naquela quadra esportiva, de forma a permitir o retorno das atividades esportivas naquele espaço. Exposto isto, requeiro na forma regimental seja oficiado o prefeito municipal, para que, através de sua Secretaria Municipal de Esportes, nos esclareça: 1. Em que estágio se encontra o processo de execução de melhorias na quadra do bairro Marmeleiro? 2. No que consiste tais melhoramentos que estão sendo executados? 3. Para quando está prevista a conclusão dos serviços? Vereador Rodrigues. Em discussão, requerimento 411/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Quero aqui parabenizar o meu colega aqui, Vossa Excelência, vereador Rodrigues, tá? Tem o meu apoio nesse requerimento. O ginásio fica no bairro do Marmeleiro, no bairro onde eu moro. E desde o início do mandato também, que a gente estamos lutando por esse ginásio, nobre vereador, né? E eu fiz um requerimento 45 de 2017, 20 de 2017, e fiz uma indicação também 359 de 2018. E esse ginásio seria uma maravilha se arrumassem esse ginásio, né? E então é isso que eu queria dizer, o nobre vereador. Parabéns pelo requerimento. O bairro do Marmeleiro, a população que usa precisa desse ginásio, e vamos ver se a gente tem uma resposta do Poder Executivo o mais rápido possível sobre a reforma desse ginásio. Então, Vossa Excelência está de parabéns e pode contar com o meu apoio nesse requerimento, tá bom? Continua a discussão, requerimento 411/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Gostaria de contar com o apoio de todos os nobres vereadores para esse requerimento. Esse requerimento, obviamente, que vem a pedido da população. Eu entendo a situação do município, que passa por diversas dificuldades financeiras, mas há ali um processo ali desde 2010, 2011, se não me falha a memória, referente a essa quadra. Então, eu até gostaria que todos os nobres vereadores assinassem. Já sei que diversos vereadores já fizeram esse pedido para o prefeito, para que tome uma decisão mais rápida em relação ao jurídico, com o jurídico, para que se resolva a situação. Ali é uma área de lazer da população, assim como todos nós aqui falam, que esporte também é saúde, né? Ajuda, cada real investido no esporte pode estar economizando alguma coisa aí na questão de saúde. Então, pedir para que o prefeito, para que o jurídico tome algumas providências necessárias para desenrolar aquela questão daquela quadra ali, que a população marinquense praticamente não tem lugar onde praticar algum esporte para, de uma certa forma, estar aí contribuindo com a saúde da população. É isso que eu tinha a dizer, e conto com o apoio de todos os nobres vereadores. Quem querer assinar, fica à disposição. Continua a discussão, requerimento 411/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Se são favoráveis, permanece como estão. Se contrário, queira se levantar. Aprovado o requerimento 411/2019. Requerimento número 412/2019, no quilômetro 65 mais 800 da rodovia Raposo Tavares, a um ponto de ônibus intermunicipal, do qual muitos munícipes mainiquenses utilizam. Porém, ao término da duplicação da mencionada rodovia, a empresa CCR Via Oeste retirou uma escadaria que dava acesso a este ponto e assim deixando diversos moradores prejudicados. Diante do exposto, nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiada a empresa CCR Via Oeste para que esta nos informe o seguinte: 1. Existe a possibilidade de ser refeito essa escadaria? 2. Existe a possibilidade de o mencionado ponto ficar mais próximo da passarela? 3. Se negativo 1, favor justificar. 4. Se negativo 2, favor justificar. Vereador Rodrigues. Em discussão, requerimento 412/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Mais um requerimento nesse sentido, né? Acho que praticamente todos nós aqui também já fizemos essa reclamação, esse requerimento. Se não me falha a memória, até eu mesmo acho que já fiz requerimento nesse sentido. E como é do conhecimento de todos, a Via Oeste, de uma certa forma, ela veio, duplicou aquele trecho ali,
mas nos deixou como se fosse um presente de grego, como todos sabem. Essa escadaria ele já prejudicou muitos munícipes ali, e eu sou morador do bairro. Eu, sou André, tem vários outros vereadores ali da região. Como nós estamos em contato direto com a população, eles nos cobram e muito. Então, a gente tem que dar uma resposta para eles. Só que você, de uma certa forma, você como cidadão, como vereador, você vai falar no tete-a-tete, você não tem nada técnico em mãos para poder mostrar para a sociedade, eles, de uma certa forma, às vezes não entendem a forma na qual a CCR faz a sua implantação. Obviamente que você não pode contestar estudos de engenheiros, porque ali aquele ponto de ônibus foi colocado no meio da vila, prejudicando a sociedade, que tem que descer ali em torno de 200 metros, na beira da pista, um local estreito, onde moradores vieram me cobrar. E antes tinha uma escadaria naquele local, hoje não tem mais. Segundo eles, há um estudo para que se faça a nossa alça de acesso, por isso que não fez a bendita escada. Mas e quando vai ser essa alça de acesso? Quando que tem esse estudo, tem o projeto, e é uma outra demanda que a gente briga, e no bom sentido, luta aqui diante das nossas limitações, para que nós possamos conseguir construir aquela alça de acesso tão sonhada, que prejudicou nós tanto. Prejudicou não só o bairro, prejudicou a cidade, porque a população daquele bairro, que em torno de 40% da população do município reside naquela região, em vez de vir gastar aqui, vai gastar em São Roque. E o ICMS do que se vende fica aqui, parte fica aqui. E se você, o cidadão marinquense, vai gastar o seu dinheiro em São Roque, vai gastar no shopping lá no Catarina, com isso Marinque perde. Então, não que a gente seja contra o progresso. Obviamente que nós precisamos de uma duplicação, a extensão da duplicação até Sorocaba, na rodovia Raposo Tavares. Mas a concessionária CCR, juntamente com a Artesp, deve fazer um estudo onde não venha penalizar a sociedade que lá já estava. Então, porque quando eles chegaram, o povo já estava lá. São bairros antigos, bairros populosos, que não foi levado em consideração aquela população. Então, desde 2013, eu já estive lá no Palácio do Governo, já cansei de falar isso aqui várias e várias vezes, tem ofício autenticado, protocolado lá no Palácio do Governo, Palácio dos Bandeirantes. Na época, o então secretário da Casa Civil, Edson Aparecido, nos atendeu, assinado por 13 vereadores, que nós lutávamos por uma alça de acesso ali, e fizeram aquilo conosco, e além de não fazer a alça de acesso, ainda colocaram um ponto num local muito inadequado, que está prejudicando a sociedade. Então, eu peço mais uma vez, eu sei que todos aqui estão empenhados nisso, para que nós possamos lutar para que eles façam a modificação daquele local do ponto de ônibus que está prejudicando a sociedade. Então, eu peço o apoio de todos os vereadores para que nos ajudem, mais uma vez, para a VOS tentar se sensibilizar em relação à população da Granada, Barreto, Monjolim e Recanto. É o que eu tinha a dizer aí, senhor presidente. Conto com o apoio de todos. Continua a discussão, requerimento 412/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra é do Rafael da Ípica por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, já gostaria aqui de manifestar o meu apoio ao requerimento 412/2019 do vereador Rodrigues, mas também dizer, vereador, e aí eu peço o apoio de todos os nobres pares nesse sentido, é que eu já pedi autorização para a prefeitura e para a CCR, para a comunidade organizada construir essa escada. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, nós já fizemos aí, se não me engano, 5 requerimentos à CCR, 2 eu protocolei pessoalmente e nada foi respondido. Ao Executivo também, da mesma maneira, foram endereçados os outros 3 requerimentos, né, e até agora não tivemos nem a obra e nem a autorização. Então, o que nós podemos sugerir, e para que pare esse jogo de empurra da CCR e da Prefeitura, é que nós juntos, nós vereadores, os vereadores daquela região, nós possamos conseguir a autorização para construir esta escada. Já temos um projeto pré-aprovado, temos o recurso para construir a escada, temos a mão de obra, só falta a autorização. É só isso que falta. Eu espero que o prefeito conceda essa autorização. O Executivo autorizando, a CCR não vai barrar
e não irá atrapalhar em nada neste processo. Também foi levantada a questão neste requerimento, na discussão pelo vereador, a questão de isolamento daquela população, sobre o ISS, sobre a arrecadação do município, o comércio local. Também gostaria aqui de alertar sobre a segurança daquela população. A rota hoje, né, da GCM, da PM, o policiamento ostensivo naquela região, que tanto necessita, fica prejudicada. 40% da população hoje encontra-se lá. Então, além do isolamento através aí de automóveis, porque a população precisa ir até São Roque e retornar, agora o povo que depende de ônibus também tem que descer até o posto Bartolomeu, que é uma distância significativa, ou subir até a empresa Etrúria para acessar este ponto de ônibus. Mais uma vergonha, mais um descaso da CCR e, no caso, do Executivo para com a população, porque ele pode muito bem autorizar, e nós já temos tudo, o projeto, o recurso e a mão de obra, só falta a autorização. Muito obrigado, senhor presidente. Encerro aqui minha fala. Continua a discussão, requerimento 412/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 412/2019. Requerimento número 413/2019. Essa semana recebemos vários servidores municipais reclamando que o empréstimo consignado vem sendo descontado na folha de pagamento mensalmente, porém a Prefeitura não está repassado para a financeira. Por outro lado, a financeira por não receber a parcela da Prefeitura dos valores descontados em folha de pagamento, está cobrando os servidores via telefone, WhatsApp e mensagens, questionando o não pagamento das parceladas vencidas e não pagas. Diante dessa situação, os servidores estão passando por constrangimento, sendo cobrado indevidamente pela financeira e por culpa exclusiva da Prefeitura. Cabe ressaltar que se o município reteve em contra-cheques os valores dos salários dos servidores municipais e não repassou à financeira no prazo devido, o gestor público, nesse caso, está cometendo o crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, dos valores pertencentes aos servidores, além de deixar o município passível de ser acionado na Justiça em ações indenizatórias dos prejuízos morais causados aos servidores atingidos. Assim, requiro nos termos regimentais que seja oficiado ao prefeito com cópia ao digníssimo representante do Ministério Público, a fim de darem algumas informações. 1. Por que a Prefeitura não está repassando à financeira os créditos consignados dos servidores? 2. Caso a Prefeitura esteja repassando à financeira os créditos consignados mensalmente e dentro do prazo, apresentar relatórios dos repasses à financeira. 3. Apresentar a relação de servidores que têm crédito consignado descontado em folha de pagamento. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 413/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho aqui pedir o apoio para aprovação do requerimento 413/2019, que eu estive recebendo questionamentos de servidores municipais que estão ainda recebendo cobrança dos bancos, dos quais eles têm os empréstimos consignados. Por que estão recebendo essa cobrança? Porque não está ocorrendo o pagamento da parcela. Não está sendo paga essa parcela, mas está sendo descontado do servidor. Então, como que está o executivo descontando a parcela do servidor e não está pagando a financiadora? Isto é crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal. Então, precisamos nos alertar a tudo isso. Recebemos nessa casa hoje uma mensagem, um projeto 53/2019, e eu estive acompanhando aqui, no site do Tribunal de Contas, os restos a pagar do município já está quase em 29 milhões de reais, entre serviço executado e não executado. E neste montante está 2.200.000 reais deste empréstimo consignado dos servidores. Então, senhor presidente, nobres vereadores,
Eu preciso contar com a aprovação dos nobres pares, nós precisamos dar uma resposta a esses servidores e nós precisamos entender, isso realmente está acontecendo? Este crime de apropriação indébita está acontecendo em nosso município? O servidor está sendo penalizado por ter o desconto da parcela do seu holerite e não estar efetuando o pagamento à prefeitura? Então, esperamos que o Executivo esclareça essa questão, porque o Executivo precisa dar um parecer a nós, vereadores, e aos servidores municipais. Senhor presidente, segue aqui minha fala e conto com a aprovação dos nobres pares nesse requerimento. Lembrando que este requerimento também está endereçado ao representante do Ministério Público para que possa acompanhar o desfecho dessa situação. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 413/2019. Peço a palavra, senhor. A palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ia apresentar também um requerimento nesse sentido, mas vi que o vereador Rafael fez, porque realmente temos sido procurados por alguns funcionários que nos ligam, nos mandam mensagem, justamente por isso, porque fizeram empréstimos consignado, crédito consignado, e a prefeitura não vem pagando os bancos, repassando aquilo que foi descontado dos mesmos. E os funcionários reclamam agora da dificuldade que eles estão tendo até para conseguir algum empréstimo nesse sentido. Então, realmente, isso é preocupante. A gente sabe que a prefeitura está se endividando cada vez mais. Há tempos nós já alertávamos aqui o que dizia o Tribunal de Contas quando mostrava o sinal amarelo de que as coisas estavam totalmente descontroladas em relação à parte fiscal, à parte orçamentária da prefeitura, e as consequências começam a aparecer. Agora, eu aprovo, parabenizo o vereador pelo requerimento, mas há uma preocupação, vereador Rafael. Vereador Rafael, se me permite, o último questionamento seu que nos preocupa, se eu estiver errado, me corrija, mas Vossa Excelência pede a relação dos funcionários que fizeram esse empréstimo. Eu acho que isso aí nós estaremos até contrariando a legislação, a Constituição, é uma coisa privada entre cada funcionário e a administração. Veja como nós vamos trabalhar nesse sentido. Se Vossa Excelência vai pedir o arquivamento ou vai retirar Concede uma parte, esse último questionamento. Pois não, vereador? A parte, vereador Rafael, daí fica por um Eu acabei de minuto. consultar o jurídico, eu questionei se nós poderíamos ou adiar o requerimento ou votar em destaque. Ele me informou que não. Então, neste caso, o senhor tem razão, passou despercebida essa questão, mas, então, vou ter que pedir o arquivamento desse requerimento, para que eu possa apresentá-lo na próxima sessão, sem o questionamento 3. Mas que o prefeito que está assistindo essa sessão já se atente e possa esclarecer essa questão, não só a nós vereadores, mas a todos os servidores que estão aí passando apertado, e alguns deles, doutor Túlio, é até importante dizer, precisavam fazer empréstimo, senhor presidente, e foram barrados, não puderam. Por quê? Porque a prefeitura não está mantendo em dia, estas contas, no caso dos servidores. Muito obrigado, Túlio, pelo alerta. Muito obrigado, senhor presidente. Apresentarei na próxima sessão. Peço o arquivamento do requerimento 313/2019. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, pela compreensão. Pedido do autor, requerimento 413/2019 está arquivado. Peço ao secretário que dê continuidade com a leitura da moção. Moção número 66/2019. É com muito orgulho que esta Casa Legislativa propõe esta homenagem ao Museu e Galeria Sacra Bispo Dom Ernesto de Paula e Arcebispo Metropolitano Dom José Lambert, que no dia 21 de setembro de 2019 comemorou os 32 anos de sua fundação no município. O Museu de Arte Sacra foi fundado em setembro de 1987 pelo senhor Roque Eduardo Castro e seu filho Clemildo Castro, no histórico e centenário casarão vinhateiro Alberto Cocosa dos famosos vinhos Índio Mairinque. As festividades deste ano de 2019 deram início com a alvorada, seguida da solene missa eucarística e do levantamento do mastro de São Miguel Arcanjo e São Domingos de Gusmão, com total apoio dos festeiros mairinquenses de 32 anos de procissão,
recebendo também a participação e prestígio das caravanas vindas de Ibiúna, Sorocaba, São Miguel Arcanjo, dentre outras. E, para finalizar, foi servido um maravilhoso almoço de confraternização saboreado por todos os presentes. Para que fosse possível a realização do evento, a organização contou com o costumeiro apoio dos comerciantes locais, da Prefeitura Municipal de Mairink, dos colaboradores da Câmara Municipal de Mairink e de seus vereadores, do jornal Folha de Mairink, bem como de vários munícipes que prestigiam todos os anos esta tradição. Sendo assim, com muita alegria e satisfação, apresentamos nos termos regimentais para a deliberação deste plenário a consignação de moção de aplauso em homenagem aos 32 anos de fundação do Museu e Galeria Sacra, Bispo Dom Ernesto de Paula e Arcebispo Metropolitano Dom José Lambert. Evento que aconteceu com muito sucesso, parabenizando os fundadores Roque e Cremildo pelo brilhante esforço e dedicação dispensados com todas as comemorações nos seus 32 anos de história religiosa e cultural no município de Mairink. Requeiro ainda que da deliberação do nobre plenário seja dada ciência ao homenageado, encaminhando-lhe a cópia da presente moção. Vereador Bruno Tan. Em discussão, a moção 66/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querer se levantar. Aprovada a moção 66/2019. As indicações de número 834 a 845 serão encaminhadas a seus destinatários. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos recebimentos diversos. Recebimento do ofício número 1167/2019 do MTU. Em atenção ao ofício número 202/2019, que encaminha requerimento número 344/2019, solicitando a alteração de itinerário de horários de partidas das linhas 6.225 TRO e TU. Recebimento do ofício número 119/19 da Saneaqua, referente contrato número 79 de 2010, em resposta ao requerimento número 390/2019.